É hora de esfriar a cabeça. Bebiano viveu uma semana de crise que começou com as suspeitas de desvio do fundo eleitoral para candidaturas laranjas do PSL. E piorou depois que o ministro foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e pelo próprio Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada sem agenda oficial. A 500 metros dali, no hotel mais próximo da residência oficial do presidente, o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, aguarda o desfecho da crise. Um dos aliados mais importantes durante a campanha, hoje ele não tem mais esperança de permanecer no governo. Ontem admitiu que a tendência é pela exoneração e hoje, na saída para o almoço, disse que é hora de esfriar a cabeça. O senhor tem, pelo menos a notícia, a confirmação de que foi assinado a demissão? Vou falar daqui a alguns dias. Amanhã você não fala? Não, daqui a alguns dias. Agora é hora de esfriar a cabeça. A crise que tomou conta do governo começou com as denúncias de candidatos laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, que foi presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral e foi ampliada por influência de um dos filhos do presidente. Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e depois até por Jair Bolsonaro. O ministro se desgastou com o episódio. Bebiano nega o uso de candidaturas laranja na campanha. Em nota, disse que todos os repasses para os candidatos das eleições proporcionais e aos governos dos estados são realizados pela Executiva Nacional por conta e ordem dos diretórios estaduais e que compete a cada um dos candidatos a prestação de contas de sua própria campanha, cabendo-lhes também a responsabilidade pelos atos praticados. Bebiano e Bolsonaro tiveram uma reunião tensa na sexta-feira passada. Aliados do governo e ministros ainda tentaram defender a permanência dele no governo. Bebiano tem uma boa interlocução no Congresso e pretendia ajudar nas negociações em torno da reforma da Previdência. Mas depois dessa reunião, a situação ficou insustentável e a demissão é dada como certa. Aliados do governo dizem que a saída de Gustavo Bebiano deve ser oficializada nesta segunda-feira. O comando da Secretaria-Geral deve ser assumido interinamente pelo general Floriano Peixoto, que ocupa hoje a Secretaria Executiva, o segundo cargo mais importante da estrutura. Mas dentro do Palácio do Planalto, o nome dele é avaliado para assumir de vez o comando da pasta. Se assumir a Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto será o 8º ministro egresso das Forças Armadas no Ministério de Bolsonaro. Moradores de um distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, tiveram que sair às pressas de casa ontem à noite. O local fica no caminho de uma barragem de rejeitos de minério que pertence à Vale. A Vale disse que a retirada é uma medida preventiva. A sirene tocou por volta das 8 horas da noite em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, conhecido como Macacos. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Assustados, os moradores se concentraram num centro comunitário. Um barulho ensurdecedor, mas pediu para todo mundo ir para a rota de fuga, só que ninguém sabia que rota que era essa. Várias famílias deixaram as casas de noite e com chuva. Hoje pela manhã, muita gente ainda buscava orientações. 5 acessos ao distrito foram fechados. A região é muito procurada por turistas nos fins de semana. Alguns restaurantes e lojas não abriram. Moradores aqui desta região, na parte mais baixa de Macacos, foram orientados a deixar as casas. Algumas pessoas já estão aqui com malas, mochilas, algumas roupas e documentos. E eles vão agora, no fim da manhã, para hotéis de Belo Horizonte. Você fecha a sua casa, demorou anos, trabalhando até doente para construir. Larga tudo aí, ó. De acordo com a Vale, a barragem B3, B4 da mina Mar Azul passou para o nível 2 do plano de ação de emergência numa escala que vai até 3, após a revisão de dados de relatórios de empresas especializadas. A barragem tem quase 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério e está inativa. Este mapa mostra a área que pode ser atingida em caso de rompimento. A Vale diz que a medida de retirar 200 pessoas de casa foi preventiva. 110 pessoas foram cadastradas aqui no centro comunitário
que tiveram essa necessidade de sair de casa. 42 pessoas já estão alocadas em 2 hotéis em Belo Horizonte. O que é importante também, às vezes a pessoa saiu da sua residência porque ouviu a sirene e não passou aqui para se cadastrar. Por isso que a gente pode ter uma flutuação desses dados ao longo de hoje, de amanhã, nessa situação. A casa de seu Diomar está na rota de risco. Pisadeiro, né? Porque você tá, de uma hora ou outra, sair assim de casa corrida aí. Para mim, eu tô dormindo e sonhando, que não dá para ser verdade, né? A Vale declarou que a retirada de moradores na chamada zona de autossalvamento seguiu o protocolo definido no plano de emergência e que antes do acionamento das sirenes, a empresa ligou para os telefones disponibilizados pela comunidade. Ainda segundo a Vale, foram realizadas reuniões com os moradores para explicar o plano de ação de emergência de barragens, mostrar os locais de instalação das sirenes e discutir as rotas de fuga. Um temporal provocou deslizamentos em Mauá, cidade do ABC paulista. 4 crianças morreram. O enterro dos irmãos Maria Heloísa, de 1 ano, e Miguel, de 9, foi hoje, no final da tarde. Eles estavam em casa com a mãe e uma irmã mais velha, quando foram soterrados. Tinha chovido o sábado todo. Por volta de 7h30 da noite, parte do morro desabou e levou junto 2 casas. Elas deslizaram e caíram em cima da casa de Maria Heloísa e Miguel. Comecei a gritar aos moradores, veio todo mundo, aí os homens começaram a pegar marreta, martelo, começaram a bater nas colunas, nas paredes que ainda tinha em pé, derrubaram tudo, conseguiram tirar a mulher de dentro dos escombros, tiraram a moça, a menina, a jovem de 13 anos, mas as 2 crianças não conseguiram, porque foi muito barro que caiu. Muito. As crianças foram enterradas por parentes próximos, como tios e avós. A mãe está no hospital, acompanhada pelo marido. Ela passou por uma cirurgia que durou 5 horas. A única filha que sobreviveu teve ferimentos, veio para o cemitério, mas não aguentou ficar no velório dos 2 irmãos. A tia das crianças conta que a mãe comprou a casa no ano passado e tinha muito orgulho de agora ter uma casa própria. Ela não imaginava que ela fosse sepultar os 2 filhos dela. É isso que nos dói. A 1,5 km dali, outra avalanche de terra matou outros 2 irmãos. José Henrique da Vitória, de 7 anos, e Guilherme dos Santos da Vitória, de 4. Os vizinhos contaram que só deu para salvar os pais dos meninos. Ela estava soterrada lá embaixo, ó, até o pescoço. E o pai foi, na hora que ele foi chegando, foi surpreendido pela lancha de terra no pé do poste. Todo mundo estava ajudando, com pá, picareta, com as mãos. Depois das tragédias, a Defesa Civil de Mauá interditou 24 imóveis. A seguir, você vai conhecer o Stanley. Ele foi encontrado todo machucado e ganhou vida nova graças ao trabalho de quem ama os bichos. Olha como ele ficou lindo! Vida Animal, segunda chance.